Então, boa tarde a todas, todos e todes. Para mim é uma honra estar aqui no Simpósio Nacional de Iniciação Científica do IBCCRIM, representando o meu Maranhão querido. Eu me chamo Felipe Laurêncio de Freitas Alves, sou graduando em Direito pela UFMA e participei do Laboratório de Ciências Criminais de São Luís no ano passado, sob a coordenação do professor Thales de Andrade, né, em nome de quem cumprimento todos os demais professores que contribuíram com a nossa edição do laboratório. Também sou pesquisador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da UFMA, que é um grupo coordenado pelo professor Dr. Roberto Veloso. Também muito contribuiu com a minha pesquisa. Gostaria ainda de saudar a coordenação nacional do IBCCRIM, em nome do Departamento de Administração Científica que promove esse evento, e também agradecer ao professor Carlos Helder, né, que é hoje coordenador do Laboratório de São Luís e que generosamente fez a indicação do meu trabalho como representante do nosso laboratório. Também aos queridos professores e amigos Paulo Fernando Soares Pereira e Tiago Alisson Cardoso de Jesus, que são meus orientadores de vida e que se fazem presentes em todos os trabalhos que eu desenvolvo. Feito esses agradecimentos, eu quero apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do laboratório, que intitulei Direitos Humanos das Pessoas Trans no Cárcere, o acesso à hormonioterapia, estudo acerca dos entraves normativos da atenção integral à saúde na política de acolhimento de LGBTQIAP+, em privação de liberdade. Eu já venho, há algum tempo, fazendo estudos do controle judiciário da política de acolhimento de LGBTQIAP+, e privação de liberdade. Achei da análise de conteúdo, análise de discurso, de decisões judiciais que tratam dessa temática. E nessas pesquisas, eu observei que o tema mais recorrente levado a juízo pelas pessoas trans no cárcere era o tema da hormonioterapia. E quando eu li os processos dessas pessoas trans que estavam reivindicando no judiciário seu direito à saúde, somado aos números que foram aí produzidos recentemente pelo Ministério dos Direitos Humanos, que eu creio que todo mundo teve acesso, eu percebi que havia um descompasso, né, entre a política de acolhimento prevista pelas normativas brasileiras e internacionais e a realidade vivida por essas pessoas no cárcere. Não só no tema da hormonioterapia. E aí o meu estudo no laboratório fez esse recorte para entender melhor o que está acontecendo, até porque hoje, no estado da arte, sobre esse tema, eu vejo que esse problema tem se tratado apenas transversalmente. Mas vamos lá. Durante a minha pesquisa, eu parti desse problema de pesquisa que eu coloquei no slide, que existe algum entrave normativo à atenção integral à saúde de LGBTQIAP+, em privação de liberdade, principalmente no acesso à hormonioterapia, a mulheres transexuais e travestis e homens transexuais no cárcere. E aqui eu acho importante falar um pouco da sigla LGBTQIAP+, porque é uma sigla vista como uma sigla guarda-chuva, já que abarca tanto orientações sexuais quanto identidade de gênero, ou seja, que representa uma comunidade sexodiversa que tem necessidades e pautas diferentes, não apenas das pautas liberais e hegemônicas, como também necessidades diferentes, até mesmo entre as próprias pessoas que compõem a sigla, né? Ainda mais se formos levar em conta as interseccionalidades com os problemas do racismo, do machismo e tantos outros. E dentro dessa problemática, eu busquei fazer um recorte para estudar principalmente as vivências das categorias identitárias, transexual e travesti, que são espécies da categoria transgênero, representada aí pela letra T na sigla, né? E por que de estudar esses tais entraves normativos ou possíveis entraves normativos? Por conta desses dados que eu coloquei no slide. De um lado, a gente tem uma série de normas em seu sentido amplo, nacionais e internacionais, que prevêem um acesso à atenção integral à saúde para pessoas LGBTQIA+, que estão na prisão, o que inclui aí a hormonioterapia, mas não só ela. E aí nós temos, principalmente, o princípio de Yoga Carta, que são de 2006, a resolução conjunta número 1 do Conselho Nacional de Política Penitenciária, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que é de 2014, e mais recentemente aí a resolução 348 do CNJ, que reforça essa política. E, enquanto do outro lado, nós temos uma série de problemas que enfrentamos ainda hoje na implementação dessa política de acolhimento no Brasil, né, que envolve principalmente a transferência voluntária de pessoas trans para as unidades prisionais femininas e a criação do que ficou conhecido aí como alas LGBT nas unidades prisionais masculinas, né, a fim de dar maior segurança para a população LGBTQIA+ encarcerada. Quais são esses problemas? O problema é que essa política não tem sido colocada em prática, né, de acordo com o que mostra o relatório do Ministério dos Direitos Humanos, divulgado em 2020, que traz esses dados aí, que apenas 3 mulheres transexuais estão em unidades prisionais femininas, enquanto 163 cumprem pena em unidades prisionais masculinas, apesar de serem mulheres, e que das 508 unidades prisionais masculinas, somente 106 delas possuem espaço reservado para a custódia de LGBTQIAP+.
e que, com relação ainda ao acesso à hormonioterapia, os procedimentos específicos de atenção à saúde, estes, na quase totalidade dos casos que vem lá descrito nesse relatório, ou são inexistentes nas unidades prisionais participantes, ou haviam sido descontinuadas por mudança de gestão. Eu já havia percebido, na análise de jurisprudência dos trabalhos, que muito disso se deve à reticência do judiciário em fazer cumprir a política de acolhimento, mesmo quando chegava algum caso na justiça, levando esse tema, né, geralmente em habeas corpus. E vejam que, recentemente, a gente teve a medida cautelar do ministro Barroso na DPF 527 no STF, que discutia a constitucionalidade da política de acolhimento, e que deferiu a medida para fazer a transferência de das transexuais femininas, mais recentemente com ajuste esse ano, também das travestis para as unidades prisionais femininas. Então, pode ser que esse cenário agora tenda a mudar, né, com essa decisão do STF. Mas, ou não, porque o problema sempre nunca foi a falta de uma norma que obrigasse o Estado a executar uma política de acolhimento. E aí eu insisto nisso. Na verdade, sempre foi de cumprir essa política, porque a norma a gente sempre teve, desde 2014, pelo menos, no cenário nacional. Então, de qualquer forma, essa decisão é extremamente louvável, indica uma mudança aí positiva no judiciário, mas é importante que a gente veja ela criticamente. Porque observe um cenário que a gente tem, onde a maioria das mulheres transexuais e travestis estão cumprindo pena no mesmo lugar que os homens. Na maioria dessas unidades prisionais não há uma ala LGBT. Então, é uma situação de extremo agravamento para esse problema da transfobia e da homofobia com as pessoas encarceradas, né? Então, foi aí também que surgiu a necessidade de agora ver esse problema do ponto de vista das normas regulatórias, né? Saber se o problema da ausência da hormonioterapia nas unidades prisionais, principalmente aí as masculinas, que é onde a maior parte das pessoas trans cumprem pena, saber se esse problema é também um problema de ausência de marcos normativos adequados. E aí eu passo o meu slide para falar o meu objetivo geral, que foi aí, com a investigação, apontar os motivos da ineficiência institucional em fazer valer a política de acolhimento, focando aí principalmente na questão do acesso ao tratamento hormonal, né, que é a hormonioterapia para as pessoas trans encarceradas, e como metodologia, eu parti de uma pesquisa bibliográfica, de aporte teórico crítico, de uma pesquisa exploratória qual e quantitativa, tendo a pesquisa documental como técnica apurada, aí analisando tanto conteúdo de documentos nacionais que tratam do acesso à saúde LGBTQIAP+, e de pessoas privadas de liberdade como um todo, e também de uma pesquisa de jurisprudência acerca de casos que chegaram no judiciário sobre esse tema. Eu acho que teve um problema. Voltou. Peço desculpa. Passando agora, aí vejo... primeiro, eu acho importante que a gente reflita que a nossa sociedade, né, ela é fortemente influenciada pelos discursos liberais em torno dos corpos. E, para esse discurso, os corpos sexuados desviantes do padrão cisgênero e heterossexual são excluídos da esfera pública de vivências para que não a afetem, entre aspas. E esse não é um problema apenas do Brasil ou das ordens nacionais. Vejamos, por exemplo, que internacionalmente, as poucas normativas sobre o tema dos direitos LGBTQIAP+, como é o caso dos princípios de Yogyakarta, não passam da interpretação de especialistas sobre os acordos internacionais já existentes à realidade dos sujeitos LGBTQIAP+. É como se fosse um remendo aí, entre aspas, à falta de qualquer norma internacional voltada especificamente para as necessidades dessa população. No cenário nacional, também não é diferente. Há uma imensa dificuldade em destravar a tramitação de projetos de lei que tratem de direitos voltados para essa comunidade. O Congresso Nacional, por exemplo, a tirar a Constituição, nunca aprovou nenhuma lei específica para essa população, a não ser por algumas menções à não discriminação em razão de gênero e sexualidade em algumas leis. Então, por isso, são os tribunais, atualmente, o principal espaço de ganhos normativos, a norma no seu sentido amplo, a comunidade LGBTQIAP+, como é no caso aí da proteção jurídica da união entre pessoas do mesmo sexo, reconhecimento do direito ao nome para as pessoas trans, criminalização da homofobia, autorização para a adoção de crianças por homoparentais. Vejam que todos esses direitos, esses ganhos vieram do judiciário. Ora, essa concentração da proteção normativa dos direitos da comunidade LGBTQIAP+, unicamente no judiciário, segundo analisam alguns autores, sob a ótica do litígio estratégico, possui até vantagem, né? Como convencer menos, seriam só 11 julgadores na STF, ao invés de vários legisladores.
No entanto, isso tende a diminuir o número de forças envolvidas, né, aumentando aí um déficit democrático da decisão, bem como a possibilidade de uma decisão desfavorável de uma não decisão cristalizar uma situação de desproteção, né? Por isso, dizemos que esses ganhos no STF, por exemplo, são apenas ganhos normativos, ganhos relativos, porque desconsideram a atuação efetiva da população LGBTQIA+, que não se vê representada entre aqueles que estão tomando essas decisões. E aí que, nesse primeiro momento, quero que a gente reflita que os resultados que eu vou apresentar não podem se ver dissociados da precária cidadania sexual brasileira. Cidadania sexual aqui entendida como a possibilidade da própria comunidade LGBTQIAP+, tomar frente de suas pautas no debate público. Eu não quero, com isso, deslegitimar os ganhos normativos centrados no judiciário, não é isso. Mas registrar que o processo decisório precisa cristalizar ainda mais os dispositivos emancipatórios e que reduzam o déficit democrático das decisões. No meu caso, aí da incentivação à participação comunitária nas decisões, exemplo das admissões do Amicicuri e a promoção de audiências públicas, assim como a concretização dos direitos LGBTQIAP+, em lei, né, inclusive referendadas por políticos que façam parte da sigla LGBTQIAP+. Então, ciente desses pressupostos, vejamos que o trabalho ele encontrou, do ponto de vista normativo, sobre o direito à saúde dessas pessoas. E aqui passo o slide para os resultados. É preciso dizer, inicialmente, que com os dados que eu vou apresentar, o meu objetivo não foi de encontrar culpados, porque eu entendo que a transfobia e a homofobia, como sendo problemas estruturais na nossa sociedade, e aí as instituições são apenas reprodutoras desse problema. Basta ver aí a previsão da nossa Constituição, como está aí no slide, que ao falar do sistema carcerário impõe uma divisão sexual dos corpos, né? À primeira vista, parece até não reconhecer os direitos identitários e sexuais dos sujeitos LGBTQIA+, se a gente levar em conta apenas esse inciso em separado da Constituição. E argumento esse que, inclusive, tem sido utilizado, né, em algumas decisões para negar direitos dessa política de acolhimento às pessoas LGBTQIA+. O meu objetivo, mesmo com isso, em observando que essa estruturalidade da violência, é o de encontrar quais os entraves normativos, a fim de que fosse possível, na verdade, apontar um aperfeiçoamento da política de acolhimento, no que diz respeito à hormonioterapia, ao invés de encontrar os culpados. Vejamos o que diz as principais normas sobre o direito à saúde de LGBTQIAP+, em privação de liberdade. E aí tem o artigo 7º da Resolução Conjunta número 1 de 2014, e aí é o marco normativo dessa política, e determina que é garantida à população LGBTQIAP+, em situação de cárcere, a atenção integral à saúde, e a pessoa travesti, mulher ou homem transexual, em privação de liberdade, a manutenção do seu tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico. Essa previsão da resolução conjunta, no entanto, quando a gente vai ver os dados do Ministério dos Direitos Humanos que foram produzidos em 2020, parece apontar que isso não tem sido colocado em prática, que lá vai citar especificamente a situação carcerária de vários presídios, e nenhum deles isso tem sido aplicado, ou quando aplicado foi descontinuado. E aqui eu passo o slide. Em busca de mais dados que pudessem evidenciar essa situação, a atenção da atenção integral à saúde às pessoas LGBTQIAP+, em privação de liberdade, eu fui atrás de julgados nos tribunais que tratassem desse acesso à hormonioterapia para pessoas trans em privação de liberdade. E aí, nesse marco temporal que eu utilizei, mesmo com a pesquisa de tal abrangência em todos os tribunais de justiça e TRFs do Brasil, eu só encontrei 9 julgados. Vejam que é um tema que é pouco debatido no judiciário. Então, e aí, quando eu comecei essa pesquisa, você me falaram, tu não vai conseguir fazer porque é o país inteiro. Mas vejam o tanto de julgados que a gente tem para um país inteiro em 6 anos de política, para ver a triste facilidade de fazer um trabalho como esse. 9 julgados se encaixaram, em todos eles a gente vê situações que se repetem, que é a falta de atendimento de saúde especializado para as pessoas trans, e é o grupo que representa a totalidade desses casos tratados pelos acórdãos que a gente selecionou. No resultado, apenas um desses julgados teve decisão de mérito favorável. Nos demais, que tratavam de habeas corpus, 7 não foram conhecidos, e aí a gente tem só uma decisão formal, e um deles teve a ordem denegada, quando o julgador julga improcedente o pedido. Nesses julgados, apenas um deles adotou uma medida complementar, que foi a recomendação magistrada de primeiro grau, que verificasse a possibilidade da paciente transgênero fazer o tratamento hormonal fora do presídio. Então, vejam que de 9 casos que chegaram ao judiciário no segundo grau, 8 deles
ou pelo menos 7 deles, a gente não teve a tutela do direito à saúde a essas pessoas, o que é a grande maioria e muito preocupante. Tais resultados apontam com uma certa aquiescência, eu estou vendo aí o tempo e já estou concluindo, das instituições com a continuação desse cenário, né? Passa aqui o slide, e aí passa para as normas. Vejam, no Brasil, a política nacional para os sujeitos em privação de liberdade se dá pela portaria interministerial, e aí para todas as pessoas em privação de liberdade, que está aí no slide, né, do Ministério da Justiça e da Saúde, que é o PNSSP, é o antigo marco normativo de saúde para as pessoas em privação de liberdade. No artigo 5º, criou um incentivo para atenção à saúde no sistema penitenciário, tinha lá a forma de 70% a ser custeado pelo Ministério da Saúde e os outros 30% pelo Ministério da Justiça, e no anexo 1 trazia aí essas metas para atenção à saúde de mulheres. Mas vejam que quando se fala em mulher, nesse plano, se fala na mulher cisgênero, e se deixa de citar as mulheres transexuais e algumas, até mesmo os homens transexuais. Então, vejam aí a situação de desproteção dessa primeira portaria. Mas vamos ver como esse problema ainda vai mais a fundo. Apesar dessa ausência, né, de previsão de ações específicas para o grupo transgênero nesse plano, em 2004 é criado o Brasil Sem Homofobia, que é o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT, né, no âmbito da Presidência da República, que vai integrar o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Esse programa definiu um programa integrado de ações de combate à violência homofóbica e transfóbica e a promoção da cidadania dos sujeitos em diversas áreas de atuação, como segurança pública, educação, etc. E aí a gente vai ter a formalização de um comitê técnico de saúde à população de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, no âmbito desse Brasil Sem Homofobia. É o primeiro documento no nível nacional a prever uma agenda de atenção integral à saúde para essa população, e aí vai incluir as pessoas no cárcere, mas aí vai citar apenas a vivência dos homossexuais privados de liberdade, então deixa de fora as pessoas transexuais, e aí novamente uma situação de desproteção. Seguindo, vem a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, que é a portaria do Ministério da Saúde, e mesmo tendo sido pensado no início, o artigo 4 da política colocou como competência do Ministério da Saúde a articulação junto às secretarias de saúde, estaduais, municipais, para a definição de estratégias que ofereçam atenção à saúde não só de lésbicas, gays e bissexuais, como também de transexuais e travestis. Então, inclui pela primeira vez as pessoas trans nesse plano. Dessa forma, travestis e transexuais foram incluídos. Apesar disso, aqui já se inicia um dos primeiros entraves para a atenção à saúde da população LGBTQIAP+, privada de liberdade como um todo. A portaria do Ministério da Saúde, que alicerça suas estratégias para a atenção à saúde desse sujeito no plano nacional, que, como falei, não traz qualquer previsão para as pessoas LGBT, quanto menos para as travestis e mulheres transexuais privadas de liberdade. Ou seja, um documento se alicerça em outro para a criação dessa política, só que esse outro não traz essa política, não cita essas pessoas. E aí vem, depois de 10 anos desse primeiro plano, vem o PNASP, né, que é o programa, a política, né, que vai substituir, instituída aí pela portaria interministerial de 2014, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa portaria ela vai inovar, criando pontos de atenção à rede de atenção à saúde no próprio sistema penitenciário, e aí, todavia, não inclui qualquer planejamento específico voltado para a população LGBTQIA+, nos presídios. O curioso é que o artigo 7º daquela resolução conjunta citado no começo é o documento norteador da política de acolhimento de LGBTQIA+, em privação de liberdade. E lá previu que as garantias do atendimento à saúde seriam alicerçadas no PNASP. E o PNASP, como a gente vê, não traz nenhuma previsão de meta para essa população, nem mesmo a Política Nacional de Saúde Integral, a LGBT, como a gente viu, que só traz planos para os homossexuais, e não para as pessoas travestis e transexuais no cárcere. E aí, outras normas nacionais, que são referentes à proteção de direitos humanos, a gente vê o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foi aprovado pela Presidência da República em 2009, traça diretrizes básicas, a gente tem o Objetivo Estratégico 4 da Diretriz 7, obrigando o Ministério da Saúde a garantir o acompanhamento muito profissional das pessoas transexuais,
mas não prevê qualquer estratégia, novamente, para as pessoas trans em privação de liberdade. Da mesma forma, essa outra portaria do Ministério da Saúde, que define o processo transexualizador no âmbito do SUS, também não traz nenhuma meta para as pessoas transexuais em privação de liberdade. Passo o slide, quanto à disponibilização de hormonioterapia, a gente vai ter duas portarias, essa primeira portaria de consolidação, que vai dizer que no âmbito do sistema carcerário se dará o anexo, se darão o anexo 1 da relação de medicamentos essenciais, o RENAME, e nesse anexo 1, que trata do componente básico, não traz qualquer medicamento hormonal. Os medicamentos hormonais que a gente tem hoje no RENAME estão no anexo 2 e 3, que não são enviados para os presídios, e se trata apenas de medicamentos do processo transexualizador feminino. A gente não tem hoje nenhum medicamento do processo transexualizador da hormonioterapia masculina nesse RENAME. E aí a gente vê, então, que nessa coxa de retalho as coisas não vão se costurando, porque uma portaria vai colocando a responsabilidade para outra portaria que, ao mesmo tempo, não prevê nenhuma proteção para esse determinado grupo. E aí o que a gente, agora eu já me encaminho mesmo para o final da minha exposição, o que a gente consegue concluir com isso tudo é que esses desencontros é um demonstrativo de como a sociedade como um todo trata os sujeitos transexuais, né, enviesados aí pela violência estrutural, institucional contra o feminino e contra os dissidentes de gênero. É como se houvesse corpos que fossem mais importantes do que os outros, né, como eu sempre gosto de lembrar a professora Judith Butler. A reflexão que fica seria essa ausência da hormonioterapia nas prisões, e aí esse desencontro nas portarias, nas normativas, um dispositivo de poder sobre tais corpos dissidentes na forma de biologizá-los no padrão cisgênero. E aí, responder essa pergunta exigiria um mergulho muito maior na temática do que o breve espaço do trabalho permitiu, mas, de qualquer forma, a certeza que ficou é a da subalternização desses sujeitos marcados pela violência homofóbica e transfóbica, que é vista como normalidade, inclusive pelo judiciário. É como a professora Jaqueline de Jesus nos leva a refletir, que na minha cabeça vem aquela imagem do Homo Sacer como aquele romano que atentava contra os deuses de Roma e que por isso perderia o seu status de humano. Acho que as pessoas trans, como a professora Jaqueline disse, são pessoas que hoje se pode até a fogo sem que a opinião pública considere isso como uma barbárie, né? E escancarando assim o não reconhecimento de certos grupos, como é o grupo transexual, como plenamente humanos. Por isso deixo aqui a seguinte reflexão: seriam as pessoas trans o Homo Sacer moderno? Eu agradeço de antemão pela atenção de todos vocês e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado pela apresentação do seu profundo e atualíssimo trabalho. Meus parabéns. Passamos agora para a